pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a chamada hidrosfera, sim, a camada líquida da Terra. Lembrando que nós temos também a atmosfera, que é a camada gasosa, a biosfera, que é a camada que existe a vida, e temos a litosfera, que é a camada sólida. Então, nesse caso, de forma mais específica, a gente vai conversar sobre a camada líquida ou hidrosfera. Lembrando que o planeta é formado em sua maior parte por água e não por continentes. Então, se a gente lembrar dessa água que existe no planeta, do 100% total dessa água, 97,2% é água salgada, presente nos grandes oceanos da Terra, como o Índico, o Pacífico e o Atlântico. E apenas 2,8%, ou seja, o restante dessa água aqui salgada, só que nesse caso agora água doce, que está presente na forma de geleiras, que é uma grande parte desses 2,8%, tá? Presente também na forma de lagos, água subterrânea e também na forma de água superficial, como os rios. Ou seja, professor, o planeta é formado em sua maior parte por água, sim, só que essa água, boa parte dela é salgada, está presente nos oceanos, ok, 97,2%, apenas 2,8% da água do planeta é doce, sendo que dessa água doce ela está na forma de geleiras, rios, água subterrânea, lagos, açudes e também na atmosfera, gente. Não esquecer que as nuvens são formadas ali por vapor d'água. Tranquilo? E aí vamos lembrar que existe o chamado ciclo hidrológico, que basicamente nós temos 3 pontos mais importantes. A evapotranspiração, que é quando você tem a água voltando ali para a atmosfera, na forma, por exemplo, da transpiração das plantas. O solo também sofre com a evapotranspiração, os próprios lagos, os oceanos, os rios, essa água vai também evaporando e formando nuvens muitas vezes. Então essa água vai para a atmosfera. Ok, temos o escoamento superficial, então logo depois das chuvas, por exemplo, nós temos ali a formação dos rios, esses rios passam por determinadas formas de relevo e é o que nós chamamos de escoamento. Uma parte dessa água pode chegar até os oceanos ou até outros rios? Sim, mas uma parte também considerável pode infiltrar, ou seja, essa água vai para o subsolo, então vai formar os chamados lençóis freáticos e também os chamados aquíferos, que são grandes reservatórios de água subterrânea. O Brasil, inclusive, tem 2 daqueles que são os maiores do mundo. O aquífero Guarani, mais para o centro-sul do país, também pegando ali Argentina, Paraguai e Uruguai. E temos o famoso aquífero Alter do Chão, localizado na região norte do país e que é o maior aquífero do mundo. Então é um grande reservatório de água subterrânea e que a sua recarga é feita muitas vezes por conta da água, da chuva, dos rios que consegue infiltrar. Então se ligue nisso, moçada. Evapotranspiração, escoamento superficial, infiltração são os pontos mais importantes do chamado ciclo hidrológico. E tem esse nome porque é um ciclo realmente. Você tem ali a água do oceano evaporando, formando, por exemplo, as nuvens. Essas nuvens podem precipitar, ocasionar chuvas sobre uma forma de relevo. Então você tem ali a nascente de um rio, esse rio começa a se formar, ele escoa superficialmente, parte dessa água pode ser retornada para o próprio oceano, uma parte pode infiltrar. Então, é um processo ali que não tem fim. Esse é o chamado ciclo hidrológico, que é de grande importância para o equilíbrio do clima do planeta, o equilíbrio também das atividades econômicas, da qualidade da água para a sociedade humana. Então, o bom é que o homem não venha a interferir negativamente nesse ciclo hidrológico, porque isso também pode acontecer. Se a sociedade humana desmatar, por exemplo, a vegetação da nascente de um rio, eu posso ter aquele rio com o passar do tempo desaparecendo. Se desmatar a mata ciliar, que é a vegetação que protege um rio contra o assoreamento, a erosão, esse rio também pode morrer com o passar do tempo. Então, lembrando que o ciclo hidrológico, ele pode, na verdade, se extinguir em determinadas partes do planeta ou sofrer, na verdade,
alterações provocadas por ações antrópicas, no caso as ações da sociedade humana. Agora a gente vai conversar um pouco sobre os rios, que é uma parte importante na qual o homem utiliza para a navegação, para a produção de energia elétrica, para a irrigação, então várias atividades, inclusive do seu dia a dia. E aí as partes mais importantes de um rio são a nascente ou a cabeceira, como eu falei, aquela que você tem geralmente áreas mais elevadas, então localizadas em serras, como no caso do Brasil, ou em montanhas, como na Cordilheira dos Andes, por exemplo. Depois da nascente, você tem o próprio curso do rio, aí ele é dividido em alto curso, que é mais próximo à nascente, o médio curso, que é a parte intermediária, e o baixo curso, que já é mais próximo à foz de um rio. Sim, a foz é aquele local que um rio deságua, geralmente ou em outro rio, ou muito provavelmente num oceano, no mar, num lago, algo do tipo. Então lembrando que a foz também pode ser chamada de desembocadura. Outras partes importantes, as margens, direita e esquerda de um rio, o próprio leito, que é a parte na qual o rio passa por cima, praticamente, é o fundo do rio. Lembrando que a parte mais profunda desse leito é chamado de talweg. Tranquilo? E agora a gente vai falar sobre também alguns pontos importantes relacionados aos rios, alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de vazão, que é o volume de água de um rio. Essa vazão ela pode ser alterada ao longo de um ano. Então você pode ter momentos de cheias, como a gente fala. Então, o rio tal está passando por um momento de cheias. É aquela época que está chovendo mais. Então que o rio adquire uma maior vazão, um maior volume de água. Como tem também a época ali, tá, que a gente tem, por exemplo, a vazante, que é aquele momento que o rio vai diminuindo um pouco o seu volume ou a sua vazão. As atividades humanas que eu falei, antrópicas, podem interferir também na vazão, aumentando ou até diminuindo a vazão de um rio. Temos agora a questão do vale. O vale geralmente é aquela parte na qual é drenada ali um rio banha com seus afluentes, subafluentes. A gente chama isso também de bacia hidrográfica, claro, né? Pode ser um conceito que a gente pode confundir um pouco com bacia hidrográfica, mas o vale, na verdade, é aquele recorte do relevo que muitas vezes faz em V ou em outros formatos, tá? E no qual você tem assim um paredão de um lado, um paredão do outro, assim, encostas de elevações, e aquela parte ali mais rebaixada, na qual o rio está passando, é o chamado vale, então, que a gente chama. Por isso a expressão, às vezes, Vale do São Francisco. Então alguém fala Vale do Parnaíba. Então, vamos ali para o Vale do Paraná. Então essa ideia de vale tem muito a ver com a forma de relevo na qual o rio está passando. Temos também o regime, que é a forma como o rio é alimentado das suas águas. Então, geralmente você tem um regime pluvial, quando o rio tem suas águas abastecidas pela chuva, ou você pode ter um regime também nival, com N de navio. Esse regime acontece lá na Cordilheira dos Andes, quando você tem o derretimento daquele gelo que fica ali, aquela neve que fica no topo da Cordilheira dos Andes. Isso também ajuda a formar os rios. A gente pode ter o relevo. Quando eu falo em relevo, é bom lembrar que existe o relevo de planalto e de planície. Então, os rios de planície são aqueles mais planos, que são ótimos para navegação, mas são ruins para geração de energia elétrica. Já um rio de planalto é cheio de queda d'água, bem acidentado o relevo. Ele é muito bom para geração de energia elétrica, com as hidroelétricas, mas ele é ruim para a navegação. Mas você pode corrigir fazendo, inclusive, obras como as eclusas. A foz é o local no qual um rio deságua, pode ser do tipo estuário ou do tipo delta. A drenagem ela pode ser exorreica, olha o nome, exo, fora, quando os rios vão para fora do território. Então, por exemplo, os rios brasileiros costumam muito ir para o Oceano Atlântico. Isso é uma drenagem exorreica. A endorreica é quando o rio deságua ainda dentro de um território de um país, por exemplo. Então, dentro de um lago localizado dentro do território de um país. A gente tem a drenagem agora intermitente, que são aqueles rios que são temporários, muito comuns no Nordeste brasileiro semiárido, da Caatinga, do bioma da Caatinga. Então são rios que correm em uma época do ano e em outra época eles podem desaparecer. E a drenagem perene são aqueles rios que correm o ano inteiro, ou seja, eles não secam. Tranquilo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.